Então, boa tarde a todos. Eu sou a professora Maria Clara, da coordenação do curso de mestrado em Educação e Ciência na Amazônia. Gostaria de abrir a nossa sessão de aula inaugural para a turma, né, que entrou agora em 2022. Estamos com 17 novos mestrandos, e é uma alegria para a gente, depois de 2 anos de pandemia, né, ter feito mais um edital, 2 editais em 2021. Atualmente a gente está com uma turma, né, 2 semestres junto aí com aulas eletivas, aulas obrigatórias para o pessoal que entra, mas todos sejam bem-vindos. Mas eu gostaria, já que a gente já está aí, né, avançando na aula inaugural, apresentar essa professora tão querida por todos nós, a professora Sinara Anick, né, que ela é licenciada em Ciências Biológicas, ela tem uma carinha de paulista, não tem? Mas, de qualquer maneira, a professora Sinara ela veio para o Norte, não sei quando, depois ela talvez conte para a gente, fez licenciatura em Ciências Biológicas na Unesp, tem, assim, pouquinho, assim, parecido com a minha história, né, fez mestrado em Ecologia na USP, e depois, já no IFAM, no Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, ela entrou no programa, né, que a professora Josefina está falando, que coordena o nosso polo, a professora Josefina. Ela foi, né, fez doutorado na rede, né, doutorado em rede em Educação e Ciências e Matemática na Amazônia. E a professora hoje, como vários colegas, né, que é uma felicidade para a gente muito grande, como a professora Maúde, como o professor Washington, a professora Mônica, eu não sei se já conseguiu entrar, porque está com vários problemas com a mãe no hospital e correndo de um lado para o outro, são também egressos, né, do curso de doutorado em rede que a gente tem desde 2011. E hoje nós até cutucamos a professora Sinara para ela nos apresentar essa, né, essa palestra, essa discussão na aula inaugural, que é a fenomenologia e as outras epistemologias, né? A gente precisa saber para utilizar na pesquisa em ensino de ciências. Então, é um desafio. Eu lembro que a gente conversava, né? A Sinara entrou no doutorado, assim, a gente está por uma pressão. Eu e o professor Welton começamos com a primeira disciplina, né? Que era epistemologias. Então, ela vai, nesse aspecto, passar para vocês, porque no curso de Educação em Ciência, no mestrado em Ensino de Ciência, a gente recebe, né, os mestrandos, doutorandos das várias áreas, né, da química, da física, da biologia, da pedagogia, da matemática, e cada um vem com uma história, vem com uma formação teórica. Então, quando enfrenta, né, essa nova dimensão, um pouco dessa multidisciplinaridade, interdisciplinaridade do programa, né, enfrenta vários desafios. Eu acho que a professora Sinara, através dessa palestra, desse relato de experiência, né, no meio, ela vai ajudar muito para os novos e os não tão novos mestrandos, né, terem uma ideia de como lidar com essas questões teóricas. Professora Sinara, é um prazer a gente compartilhar esse espaço e você vir para essa palestra. Como eu falei, aí você tem até 1 hora e depois a gente abre a discussão. Mas antes disso, até eu já gostaria de passar, eu pedi para o professor Washington me ajudar aqui, né, porque eu passei por aí desde ontem à noite por algumas questões, então eu gostaria de passar aí né, o bastão para o professor Washington, para ele acompanhar essa mediação até o final da aula inaugural. Sinara, muito obrigada, viu, querida? Grande parceira. Queridos, boa tarde a todos. Olha, eu vou falar uma coisa, mas não é demagogia. Eu estou muito feliz, eu fico lisonjeada com esse convite. E a professora, até quando eu falei, gente, que luxo, né? Primeiro porque eu tenho muita gratidão por essa instituição que me acolheu, que me formou.
pelas amizades que eu fiz aí. Olha, foi um tempo de muito aprendizado, de muita experiência, e ainda bem que estão gravando, porque eu assumo aqui, né, um compromisso de, se precisar, se eu puder contribuir, ajudar em qualquer coisa, eu estou à disposição. Eu acho que a gente precisa ter esse sentimento de gratidão a quem nos forma. E essa casa me recebeu de braços abertos. Então, assim, é com muita gratidão que eu aceitei esse convite, que, como a professora Clara falou, um desafio, viu? Eu vou compartilhar aqui a tela, e se tiver, não sei se vocês estão me ouvindo, se tiver alguma coisa, vocês me avisem, por favor, tá bom? Aqui. Bom, então a professora Clara me lançou, né, essa ideia, essa proposta da gente poder conversar um pouco, e eu entendo isso como uma conversa, porque vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, eu não me incomodo com isso não, tá bom? Falar um pouco sobre a fenomenologia e as outras epistemologias, né? O que eu preciso saber para usá-las na pesquisa em ensino de ciências. A professora já falou um pouquinho, né? Mas eu vou trazer um pouquinho aqui do meu lugar de fala. Né? Eu fiz licenciatura em biologia, depois eu fiz mestrado em ecologia, acabei vindo para Manaus, professor, em 2003, completo já 19 anos de Amazônia, né? E depois de um tempo, olha nós aqui, que maravilha, nossa turma, né? Na primeira disciplina da professora lá, entrei no doutorado da REAMEC, né? Essa aqui foi a nossa disciplina de bases epistemológicas. Até então, eu nunca na vida tinha ouvido falar o que era epistemologia. Nunca tinha tido aula de filosofia, metodologia da pesquisa, nada disso. E fui parar no doutorado. Eu sou professora há 19 anos, 17 anos já estou em curso de licenciatura, né? E 5 anos eu estou na pós-graduação lá no IFAM, nos 2 programas que tem ali, o PPGET, que é o ensino tecnológico, e o ProfEPT, que é um mestrado nacional de educação profissional e tecnológica. Bom, então, um pouquinho aí da minha história. Por que a gente fala, né, em fenomenologia, em epistemologia? Como eu estava falando com vocês, eu venho de uma formação, e eu vejo isso nos alunos também, que raramente a gente tem contato com esses temas na formação inicial. Né? Eu lembro que no mestrado, uma vez, no mestrado, eu trabalhei com ecologia humana, e uma vez eu ouvi um professor falando de fenomenologia, o estudo dos fenômenos, mas aquilo nem me chamou a atenção. Mas esses estudos, eles são fundamentos para qualquer pesquisa científica. E por isso que eu falo que eu devo muito à UEA, à REAMEC, porque esse aprendizado, essa clareza, eu só pude ter quando eu entrei no doutorado, né? E ao longo desse processo formativo, porque até então eu vinha de uma formação que nunca tinha tocado nesse assunto. E eu acho importante, né, falar isso, porque eu acho que isso encoraja as pessoas também. Porque às vezes não é fácil, né, você entrar numa área que você não tem nenhum conhecimento. Eu tinha colegas lá na turma que vinham de um mestrado em educação, ensino, então, na minha cabeça, eles já tinham alguma noção, mas eu não tinha nenhuma. Então, eu gosto de falar isso justamente para quando a pessoa pensar em desistir, não desista, porque você pode aprender. Então, é importante que a gente traga esses temas sempre para discussão, seja na formação inicial, que a gente raramente ouve falar, e na formação continuada também, porque se você pretende produzir e ter uma pesquisa científica, você precisa pensar
nessas questões. E eu se desvalorizo a, a profissão do professor, talvez mais do que qualquer outro momento aí na história, eu acho que nós somos responsáveis também por nos valorizar enquanto profissionais. E essa valorização passa pela produção que nós deixamos. Os professores têm milhões de experiências bacanas para poder contar, mas às vezes eles não sabem como sistematizar e como organizar isso, porque não foram ensinados. Então, essas questões da pesquisa, elas são fundamentais nesse processo. Bem, o que é a epistemologia, então, né? Quando eu entrei lá para ter aula com a professora Clara, 10 de janeiro de 2013, olha aí, eu soube que epistemologia, como diz lá na Wikipédia, né? Peguei uma coisa bem básica, ó, ramo da filosofia que se ocupa do conhecimento científico. Os requisitos e as condições para a produção desse conhecimento, né? Incluindo seus fundamentos, a sua validade e os limites desse conhecimento. Então, antes de falar na fenomenologia propriamente dita, eu acho importante a gente pensar assim, aonde que a fenomenologia se situa? Dentro de uma pesquisa em ensino de ciências, ou em educação, ou ensino tecnológico, como a gente estuda lá no IFAM. A pesquisa em educação e ensino, ela está baseada, está fundamentada em bases epistemológicas, que são associadas a tradições e orientações de pesquisa que são específicas. Então, quando a gente procura nos livros, né, as bases epistemológicas, quando a gente procura nos artigos, nas teses, nas dissertações, nem sempre a gente acha essa base epistemológica clara. Nem sempre o autor fala, estou seguindo a base fulano de tal. Isso é muito difícil da gente achar. Mas pelo texto, pela fala, pelo estudo, a gente consegue identificar. E quando a gente vai, né, procurar quais são essas bases dentro da pesquisa em educação, a Sandine Esteban, que tem um livro de pesquisa qualitativa, ela fala que toda pesquisa, né, pelo menos na educação, ela tem 3 dimensões, que é uma dimensão epistemológica, uma dimensão metodológica e uma dimensão ontológica. Então, quando a gente fala na epistemologia, como eu mostrei lá, né, aquele trecho do Wikipédia, é o estudo do conhecimento. Como é que a gente conhece? O pesquisador ele tem que adotar uma posição objetiva ou vai considerar o conhecimento algo subjetivo? Qual é o caminho que ele fez para poder chegar ao conhecimento? E isso não inclui só a questão metodológica, mas a base teórica que ele usou. Às vezes a gente ouve os alunos falarem assim, né, na graduação: ah, eu já apliquei tudo, falta só eu escrever. Como coisa que escrever é fácil, ou é pouca coisa, né? Ou está faltando pouca coisa. A gente fica pensando, quando ouve isso, como que o menino aplicou alguma coisa sem ele ter lido nada, sem ter essa base teórica, essa base epistemológica anterior. Bom, tem uma dimensão metodológica também. Como que o pesquisador tem que agir para descobrir aquilo que ele não conhece? Que caminho que ele pode seguir, que é coerente com o problema, com o objeto de estudo dele? E uma dimensão ontológica, porque nós somos ser, né? Então, nós temos as nossas crenças, as nossas concepções, ela trata das questões do ser. Então, por mais que eu queira fazer uma pesquisa, vamos supor que eu seja da área de física, da física dura, e quero fazer uma pesquisa na área fenomenológica, certamente eu vou ter algumas dificuldades, porque a nossa formação, a nossa cabeça, as nossas crenças, elas estão fundamentadas numa outra visão. Então, essas questões, elas se mesclam na nossa pesquisa, por mais que elas não estejam evidentes. As nossas convicções,
elas estão lá, porque o pesquisador, ele não está, pelo menos numa pesquisa em educação, ele não tem como ficar, como é que eu posso, imparcial todo o tempo. Tem até um livro que fala isso. Então, assim, essas 3 dimensões a gente reconhece em toda pesquisa. E ela deve ter, porque a gente precisa ter uma coerência entre as bases teóricas que nós estamos usando, entre os autores que nós escolhemos para fundamentar a nossa pesquisa, entre as técnicas e os instrumentos que a gente vai usar para coletar os dados, para fazer a análise. Não posso ter uma base teórica que não coaduna com a metodologia que eu vou usar, porque senão a minha pesquisa não vai ter a liga, né? Não vai ter a coerência necessária que ela precisa ter. E isso é um dos problemas que a gente vê na pesquisa, no ensino e na educação. Quando você faz um levantamento, né, a Marli André, que foi professora da PUC, faleceu, né, o ano passado, ela dizia que muito da fragilidade nas pesquisas em educação, que pode ser observada, é essa falta de coerência entre as bases teóricas, as bases metodológicas e a base epistemológica. Então, é um cuidado que nós precisamos ter no desenvolvimento da pesquisa. Então, olha só, ela diz, né, que existe o Gamboa, que é um outro livro que vocês vão ter contato aí no mestrado, eles dizem basicamente que você pode pegar a pesquisa educacional e reconhecer 3 tipos de perspectivas nela, na questão epistemológica. A perspectiva empírico-analítica, que é de base positivista, a perspectiva humanística interpretativa, que é onde a fenomenologia se alinha, uma base naturalista e fenomenológica, e a perspectiva crítica, que está fundamentada no paradigma sociocrítico. Então, basicamente, poderiam ser classificadas as pesquisas em educação e ensino nesses 3 grandes grupos, nessas 3 dimensões, em relação à sua perspectiva epistemológica. E aí, que diferença que a gente teria entre elas? Uma perspectiva que está fundamentada no paradigma positivista é aquela que norteou a formação de muitos de nós que estamos aqui, onde a pesquisa tem o objetivo de predizer, de controlar, onde o sujeito e o objeto eles estão distanciados, né? Existe uma neutralidade do pesquisador. O paradigma interpretativo, olha só, interpretar a realidade e o significado das pessoas. Nesse paradigma, o sujeito e o objeto eles não estão distanciados, eles estão interligados. Então, olha, existe uma dependência e afetam-se mutuamente. E aqui a gente tem o fundamento da fenomenologia. E o paradigma sociocrítico é aquele que tem como objetivo identificar um potencial de mudança, de emancipação dos sujeitos. E existe uma relação do sujeito com o objeto dentro de uma perspectiva de compromisso do pesquisador com aquela comunidade, por conta de ter essa ideia da emancipação. Bom, quando a gente vai pensar em que, tá bom, quais são, né? Já sei qual é a base epistemológica, mas que técnica que eles usam? Quanto à metodologia, como é que eles fazem? As pesquisas positivistas, geralmente, elas são quantitativas, elas usam a estatística, né? Tanto a estatística inferencial como a estatística descritiva, embora alguns pontos da estatística descritiva são usados na pesquisa qualitativa. Existe experimentação, existem hipóteses, né? Às vezes a gente vê algumas pesquisas que falam em hipóteses, mas hipóteses é um conceito da estatística, então eles têm base positivista. O paradigma interpretativo, a gente vê nesses estudos o uso de técnicas qualitativas. Então, você tem entrevista, você tem roda de conversa,
observação, diário de campo, vários tipos de entrevista. E a análise de dados ela é feita por várias técnicas. Análise do discurso, análise de conteúdo, análise textual discursiva. E o paradigma sociocrítico, onde a gente vê muito trabalho de estudo de caso, se usa algumas técnicas dialéticas, e, inclusive, a análise de dados é feita dentro dessa perspectiva da contradição que a dialética pressupõe. Bom, eu estou falando aqui sem parar e não estou ouvindo nada. Está tudo bem? Estou viajando muito? Não, professora, está tudo ótimo. Todos prestando bem atenção para depois formular seus questionamentos. Beleza. Pode continuar. Tá bom. Valeu, meu querido. Bom, seguindo aqui, né? A perspectiva humanística. O que ela traz? Que é onde a gente vai falar da fenomenologia. Onde que a fenomenologia está? Porque ela não caiu lá de paraquedas, né? Que nem eu caí lá na aula da professora Clara, mas depois fui tentando me segurar por ali. Olha, existe uma tentativa de compreender o mundo, aqui duas palavras-chave, né? Como ele é percebido e como ele é vivido. Então, a gente vai procurar explicações aqui, olha, na consciência individual, na subjetividade, na visão dos participantes, na perspectiva deles, e não minha enquanto pesquisadora externa ao objeto que eu estou estudando. Por isso que existe essa relação entre o sujeito e o objeto da pesquisa. Porque eu vou ter que fazer uma interpretação, eu vou ter que me envolver assim, entre aspas, né, com aquele objeto, com aquele sujeito que está participando da minha pesquisa, que, aliás, assim, muitos nem gostam de usar o termo sujeito, porque sujeito dá uma conotação de alguém externo, o que a gente não quer dentro dessa perspectiva. O Pérez Gomes, ele tem uma fala que ele diz assim, ó, sem vivências compartilhadas, não se alcança a compreensão dos mundos dos significados. E sem se envolver emocionalmente, não existe um autêntico conhecimento dos processos ocultos, dos processos latentes, que caracterizam a vida social das pessoas. Então, isso é muito, muito importante a gente pensar, porque, assim, né? Vou falar da minha experiência. A nossa cabeça, ela não é... A nossa formação, ela não foi conduzida para que a gente desse voz para essas questões subjetivas. Porque se a gente pegar um livro de 6º ano do ensino fundamental 2, a gente vai ver lá o que é o método científico. Ah, você tem uma curiosidade, aí você observa, aí você testa uma hipótese, aí você aceita uma, rejeita a outra, aí você escreve um resultado que pode ser generalizado para outras situações, e depois você publica. Eu não quero aqui criticar isso, mas eu quero dizer que essa ideia do paradigma interpretativo, ela traz uma outra forma de trabalho, que possa dar valor a essas questões subjetivas. O que não quer dizer que eu não vá trabalhar com rigor, porque às vezes se confunde um pouco. E uma das críticas que as pessoas fazem a esse paradigma interpretativo, às pesquisas interpretativas, é justamente essa questão do rigor. Então, não quer dizer que eu estou fazendo uma pesquisa onde me interessa saber os processos latentes, ocultos aí da vida do sujeito, que eu não vou ter um rigor na minha pesquisa, que eu não vou me preocupar com a base teórica, a base epistemológica, com as técnicas que eu vou usar. Eu preciso ter essa preocupação, até para dar credibilidade para a minha pesquisa. E essa era uma preocupação que eu tinha muito lá na minha tese, construindo, porque eu fiz uma tese dentro de uma abordagem que não tinha nada a ver até então com o que eu tinha aprendido, que é a abordagem narrativa. E, para mim, quando falavam em narrativa, eu falava, né, conversa. Narrativa, qualquer pessoa narra o que quiser na vida. Verdade, narrativa é uma história, mas na perspectiva de uma pesquisa, ela tem outros elementos lá. Bom, vou seguir aqui. Onde a gente vê esse tipo de estudo?
Investigações, olha, que se propõem a investigar. Isso aqui é um termo que tem muito. Eu já botei, só para não ficar tão vago para vocês, eu já fiquei o paradigma. Ai, peraí, gente. as palavras da genética, né? Eu fiquei de genética. a da menina. Sumiu a minha. Só um pouquinho, Sinara. Senhora Débora, dá para fechar o seu microfone? Vai lá, Sinara, desculpa. Nada, sabe o que aconteceu? Apareceu a tela dela aqui para mim, mas vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Tá, beleza. Perdão, gente, eu me atrapalhei porque eu vi uma outra tela aqui, achei que tinha sumido. Bom, a gente vê esses trabalhos, né, esses estudos, olha, quando a gente quer ver o significado que os alunos, que os professores pode criar num conjunto, né, para originar a aprendizagem. Então, a gente vê muito essas palavras, sentidos, quais as crenças de determinado grupo, quais as percepções dos alunos sobre o ensino de matemática, quais os sentidos que determinado grupo de professores atribuem à Base Nacional Comum Curricular. Essas palavras, elas são muito presentes nesse tipo de estudo interpretativo. Bom, como eu vou falar dele com mais detalhes, eu não vou mostrar um exemplo agora. Vou trazer o outro paradigma aqui, o empírico-analítico. Olha, busca explicações e tem uma concepção mais ou menos estática da realidade social. Talvez nem seja tanto uma concepção, mas ele não vai pensar nessas questões mais subjetivas, ele vai tratar esse estudo de uma forma mais objetiva. Então, olha só, existe uma produção de conhecimento que busca uma generalização, como uma verdade duradoura que não depende muito do contexto. Então, a gente pode ter, olha só, a gente pode ter o mesmo objeto de estudo, mas eu posso estudar ele em várias perspectivas diferentes. Então, se eu falar, por exemplo, do fracasso escolar, eu posso estudar o fracasso escolar dentro disso aqui, olha, numa relação de causa e efeito. Por exemplo, a escolaridade dos pais, ela influencia no desempenho dos alunos? No fracasso escolar? A evasão tem alguma coisa, a evasão escolar, os índices de evasão, eles têm alguma coisa, alguma relação com a escolaridade dos pais? Os estudantes, que relação que existe entre os estudantes que são cotistas e o desempenho acadêmico deles? Será que o fato de ser cotista faz com que ele tenha melhor ou pior desempenho acadêmico? Olha, para eu responder isso daí não é fácil. Eu vou precisar, certamente, de um teste de correlação, um teste estatístico que possa me dizer, me permitir fazer uma resposta, né, coerente. Então, depende do que eu vou estudar dentro de um objeto. Mas as perspectivas empírico-analíticas, por elas terem essa base positivista, elas são tratadas dessa maneira. E aqui eu trouxe, olha, por exemplo, né, um artigo, Cotas e Desempenho Acadêmico, uma análise quantitativa sobre o curso de Pedagogia da Federal da Bahia. E aí ele traz aqui no resumo, que eu acho que vocês não vão conseguir ver, mas ele fala assim, ó, busca investigar o perfil socioeconômico e o desempenho acadêmico dos estudantes cotistas e não cotistas, totalizando um grupo de 194 licenciados. Quando a gente vai ler essa pesquisa, os autores, eles relatam alguns testes estatísticos que eles usaram, e eles usam esses testes para poder responder às questões de pesquisas dele. Novamente, eu quero enfatizar aqui que eu não estou defendendo um ou outro, estou mostrando as perspectivas, até porque eu acho que existe, para cada objeto de estudo, você tem uma metodologia própria e um caminho que é mais adequado para você seguir. E eu não vejo de forma alguma como um melhor ou pior que o outro. Até porque os livros nem falam isso, eles falam que eles se complementam. Então, não é puxar a sardinha para um ou para outro. Né? Escolhemos aqui a fenomenologia por ser a perspectiva que eu acabei trabalhando e venho seguindo com ela por aí. Bom, a perspectiva sociocrítica, né, é aquela questão da emancipação do sujeito. A gente tem muito aqui a base dos estudos do Paulo Freire, a natureza dialético-crítica da construção do conhecimento. E existe aqui um papel muito importante da ideologia.
no processo científico. Então, olha só, o conhecimento, ele sempre vai se construir pelos interesses que partem das necessidades naturais do ser humano. Só que essas necessidades, olha, se configuram por condições históricas e sociais. Então, a gente vê muito, né, a perspectiva sociocrítica em que tipo de estudos? Esses estudos que tratam de feminismo, de questões de gênero, diversidade, de educação no campo. Eu tenho uma aluna lá que está trabalhando sobre alfabetização e letramento na educação do campo com professores de sala multisseriadas. Estamos tentando seguir aqui a perspectiva sociocrítica, porque tem muito na educação do campo da base do Paulo Freire, então eu não vou falar de fenomenologia lá. A gente está tentando usar a perspectiva sociocrítica. E, assim, a educação profissional. Lá, isso daí eu me sinto um pouco mais à vontade para falar, porque é o que a gente tem feito lá no IFAM. Toda a base da educação profissional, do ponto de vista teórico, ela é de base marxista. Então, ela vem muito dentro dessa perspectiva sociocrítica, de pensar um trabalho como na perspectiva da formação integral, e não do trabalho direcionado ao capital, né? Só como força de trabalho que você vende e só se preocupa com essa formação braçal, né? Com esse trabalho que é braçal, que também vai contra ao que a gente vê hoje, por exemplo, na BNCC, quando fala de competências. Mas essa daí é uma outra história, né? Que a gente até pode depois falar, porque isso daí é babado e a gente tem que conversar sobre isso. Bom, aqui eu trouxe, não sei, acho que não dá para vocês verem, mas também 2 estudos aqui, ó, uma análise do materialismo histórico dialético para o cenário da pós-verdade, contribuições histórico-críticas para o ensino de ciências. E aí ele já começa, vivemos um momento de pandemia, de coronavírus, um momento de grande perplexidade perante as alternativas que são colocadas para o seu enfrentamento. No qual o eixo condutor está sempre sentado nas preocupações de reprodução do capital. Então, ele já traz, mesmo que ele não falasse isso daqui, materialismo histórico dialético, pelo texto você já percebia, pela forma que ele escreve. Aqui também, superando falsas dicotomias sobre a ciência e o ensino por meio de uma síntese materialista, histórico e dialética. Então, aqui ele é um trabalho teórico, né, que foi feito aqui tratando dessas questões do materialismo enquanto base teórica. E aí a gente chega, enfim, na fenomenologia. E eu quis falar tudo isso antes, achei que era importante trazer isso aqui, para não mostrar a fenomenologia assim, só ela por si, mas principalmente de onde ela vem e onde que ela se encaixa dentro de uma perspectiva de metodologia da pesquisa. A palavra, né, a gente aprende lá dos tempos, né, de antigamente, que logos quer dizer estudo. Então, fenomenologia é o estudo dos fenômenos. E que fenômenos são esses? Aquilo que se mostra na intuição ou na percepção por um sujeito, olha só, individualmente contextualizado. Está errado aqui, né? Está com ele. Ou seja, um sujeito que não está isolado do seu contexto social. Uma coisa clássica na fenomenologia, uma frase clássica, é o voltar-se às coisas mesmas, voltar à sua essência, voltar ao fenômeno puro, livrando-se de todas as preconcepções que nós possamos ter. Esse voltar-se às coisas mesmas, olha, toda a produção de conhecimento deveria ser pautada nas percepções primeiras, ou no sentido original nascido na experiência vivida. Aqui uma outra palavra também que a gente vê muito nos estudos da fenomenologia, a questão da experiência. Da onde vem, né? Olha só, é curioso que um dos nomes mais conhecidos na fenomenologia, que é o do Russell, Edmund Russell, ele era matemático, mas propôs uma nova forma de produção do conhecimento que não se limitasse ou que não ficasse restrita só à lógica, mas que pudesse na essência das coisas.
Então, ela surge diante da impossibilidade dos paradigmas que existiam de responderem às questões mais subjetivas. Olha que maravilha! Uma outra forma de construir o conhecimento, mas que não abandonou a questão do rigor, da importância do rigor. E quando a gente fala em rigor, a gente está falando em ter base teórica, base metodológica, coerência entre os elementos que a gente precisa ter dentro de uma pesquisa. E na fenomenologia se valoriza essa questão subjetiva. As experiências que os informantes, os participantes da pesquisa, os colaboradores têm para nos contar. Por isso que é muito importante a gente saber quem a gente está escolhendo para participar da pesquisa. Porque a gente precisa ter, assim, né, ter segurança de que ele tem algo a nos revelar que é do interesse da pesquisa. E a experiência, olha, ela é psicossocial. Né? Ninguém vive isolado. Então, a sua estrutura, olha só, ela é hermenêutica, ela precisa de uma interpretação. Se auto-interpreta e se dá a interpretação. E isso pressupõe uma postura do professor, né, já que nós estamos falando de ensino, muito sensível à escuta, ao diálogo com os pares, ao diálogo com os alunos. A turma aqui deve ter pedagogos. E a gente, o Washington, meu querido pedagogo, e a gente que eu falo, eu quando comecei a dar aula lá no século passado, a gente não gostava, assim, e era comum, a gente não gostava de pedagogo, porque a gente achava que os pedagogos falavam, né, mas o pai do aluno, o aluno tem problema, o pai é separado, ele mora não sei aonde, ele tem problema disso, a gente falava assim, o que eu tenho a ver com isso, né? Mas quando a gente desenvolve esse olhar fenomenológico, esse olhar para o outro, a gente passa a entender isso, enquanto professor, enquanto sujeito, e entender que essas coisas, obviamente, né, elas interferem no desempenho do estudante, e na sua conduta, na sua postura, e no seu ser. Então, olha aqui, o Heidegger e o Husserl, né, 2 livros pesados lá para a gente ler. Para mim, por exemplo, que não sou da filosofia, tem aí, acho que o professor Vicente, né, o colega da filosofia, que certamente sabe contribuir muito, infinitamente mais nisso do que eu. Mas, das leituras aí que eu fiz, né, eu consegui entender isso aqui, que o sujeito carrega uma subjetividade do outro e o mundo em sua constituição. Porque eles fazem parte, eles estão conectados. E a percepção, ela não é instantânea, não é isolada, ela não é geração espontânea, né? Ela se constrói, olha, com o fluxo da consciência. E aí vem um termo clássico não, um termo-chave dentro da fenomenologia, que é o conceito de consciência. Né? A consciência está para algo, é um ato de representação. Olha, tudo tem um sentido para aquele que vê. Por isso que eu falei lá no início que tinha essa questão de sentido e significado, 2 termos que a gente usa muito, né, e que a gente busca compreender. O sentido que eu dou hoje, quando eu vejo a bandeira do Brasil, não é o mesmo sentido que eu dou quando eu via a bandeira quando eu era criança. Né? E nós sabemos o porquê disso. Porque hoje se criou a bandeira brasileira, ela é sinônimo de uma corrente política aí da qual eu não me alinho. Então, para mim, né, tomou um outro sentido, um outro significado. E é isso que nos interessa dentro da perspectiva fenomenológica. Que sentidos que as pessoas dão para aquilo que elas viveram, né? É um movimento intencional, olha, realizado pelo corpo encarnado, que vai de modo atento em direção ao focado, né? Isolado, ao fenômeno em si. Por isso que uma das coisas que eu acho que a gente precisa ter quando a gente vai querer desenvolver um estudo fenomenológico é a nossa mente aberta, é a nossa cabeça aberta, sem julgamentos. É uma coisa muito difícil da gente desenvolver, porque a natureza humana é julgadora, mas a gente precisa fazer esse exercício, né? Não se escandalizar com aquilo que o nosso
sujeito participante da pesquisa vai nos dizer. Porque nós queremos saber a sua percepção e não estamos lá para fazer juízo de valor do que ele está falando, né? Então, olha só, dentro da questão da consciência, existe a intencionalidade, que é uma característica da consciência, né? E a intencionalidade é esse transcender, é aquilo que permite a gente sair dos fenômenos em direção aos objetos que estão materializados. Olha, o que é característica dele aqui, né? Sempre se referir a alguma coisa. Então, a nossa consciência, ela se projeta, ela se transcende, e ela não vem, assim, sem uma essência. Ela está ali por conta das experiências que nós tivemos como sujeitos, na nossa vida escolar, na nossa vida familiar, no contexto que nós estamos, que nós vivemos, e por isso ela é singular. Porque a minha experiência não é, por mais que eu tenha uma formação muito parecida com a da professora Clara, nós nunca teremos as mesmas experiências, porque eu venho de uma história e ela de outra. E aí entram os estudos da história de vida, que é uma coisa que eu, querido Washington, a professora Mônica também trabalha, por conta dessas questões subjetivas, mas que, volto a dizer, né? Não quer dizer que não tenham rigor. Uma coisa que a gente vê também bastante lá, um conceito que a gente vê na fenomenologia, né, nos estudos dela, são as ideias de noema e noese. Noese sendo o caráter mais subjetivo dessa vivência, né, que pode descrever a interpretação da realidade como ela é captada pelos sentidos da pessoa. Por isso que a gente aqui, abrindo aí um parênteses, né, uma pergunta que os alunos fazem muito para a gente: quantas pessoas eu preciso ter na minha pesquisa? Quantos vão ser os participantes? Isso não cabe muito nesse tipo de estudo, porque o teu interesse não é na quantidade, mas é no sentido e no significado que essas pessoas estão dando para aquele fenômeno que você está pesquisando. Então, por isso, às vezes, a gente vê trabalhos, né, que você tem lá 3 sujeitos, 5 sujeitos, e aí, às vezes, tem gente que fala assim, né, mas só tem 5, né? Só tem 2. Não é isso que nos interessa. Interessa a singularidade. E é em cima dela que nós vamos trabalhar enquanto pesquisadores, nessa perspectiva, né? O noese, olha só, é o ato da consciência de intencionar, de se projetar, esse movimento de dar um sentido para as coisas, né? Uma atividade subjetiva também. Tem uma árvore. Ver a árvore é um ato intencional, porque eu estou vendo, eu estou projetando. Claro que isso não é consciente assim, não, né, automático. É um ato da consciência eu ver e identificar aquele objeto. Quando eu vejo uma cruz vermelha, que ideia que isso traz para mim? Para mim pode trazer a ideia de ambulância, para o outro pode trazer a ideia de cuidado, para o outro pode trazer a ideia de morte, porque é cruz, né? Como é que eu vou saber disso? Eu vou perguntar. E daí vem uma técnica que a gente usa muito na fenomenologia, que é a entrevista. Bom, e o noema? O que é o noema? É o aspecto objetivo da vivência, a descrição da realidade. Disse que a fenomenologia é uma ciência das descrições, mas não é a descrição propriamente dita em si, ela vai além, porque ela tem uma hermenêutica, ela tem uma interpretação. Não é só eu falar, esse potinho aqui é branco. Eu tenho que ir além disso, além daquilo que está posto, porque eu quero observar a essência do fenômeno que eu estou investigando. Então, a descrição da realidade tal qual pode ser entendida e captada pelos sentidos que a pessoa dá. Muito bem. Quando a gente vai conduzir uma pesquisa de base fenomenológica, né, a professora Bicudo, lá da Unesp de Marília, que foi uma das precursoras no Brasil, né, que trouxe as ideias da fenomenologia para o Brasil, trabalha, tem muitos livros, muitas publicações nessa linha. Ela diz que a gente segue, geralmente, não necessariamente essa ordem, mas a gente tem esses momentos aqui quando a gente vai fazer uma pesquisa na linha fenomenológica.
Então, a primeira coisa que a gente tem, eu não sei falar essa palavra aqui, eu chamo de epoché, mas eu não sei se é essa o jeito que fala, tá? O que significa isso? Olha, eliminar a nossa mente, aquilo que eu falei da mente aberta. Todas as preconcepções a respeito da natureza dos objetos. É a única forma, olha, de chegarmos à ciência crua. A consciência se liberta dos juízos, né? Permanecendo só a consciência em si. Eu tive um aluno lá no mestrado que ele, como ele sabia que eu gostava da abordagem narrativa, ele chegou dizendo que queria fazer um trabalho dentro da abordagem narrativa. Só que conversando com ele, né, eu fui percebendo algumas coisas que ele jamais iria conseguir fazer, porque ele tinha alguns preconceitos da criação dele, da onde ele viveu, e que ele não ia conseguir assim ter uma postura de abertura para poder ouvir aqueles sujeitos que ele ia trabalhar. Então a gente mudou um pouquinho, não fizemos nessa perspectiva, porque eu, como professora dele, percebi que ele não ia dar conta daquilo, que aquilo ia ser muito sofrido para ele. E aí eu falei, olha, a gente tem essa opção, se você quer seguir, tudo bem, tarará, mas a gente também tem essa, o que você acha? Ele falou, professor, eu acho que é melhor eu ir por aqui. E aí fomos, defendeu, parabéns e obrigada, né? Deu tudo certo. Então a gente precisa ter isso, e não é fácil, não é mesmo, né? É um exercício que a gente faz. Tem um momento da redução eidética, né? O pesquisador se esforça, olha, em destacar as partes relevantes daquele fenômeno, por isso que a gente tem que ter o foco, né? Quando a gente faz uma entrevista, o sujeito fala várias coisas, e é ótimo que ele fale, mas não é toda aquela fala que nos interessa. Eu tenho que saber qual é o meu problema de pesquisa e eu preciso respondê-lo quando eu chegar lá no final da pesquisa. Então, qual é o meu objetivo aqui? Então, a gente vai destacar as partes que são relevantes para o fenômeno. E aqui a gente constrói uma coisa que a gente chama de unidades de sentido, mas que você vê em muitas outras abordagens, principalmente quando se fala em análise, com o nome de categorias. Unidade de sentido, unidade de significado, excertos, trechos que representam as ideias que melhor expressam o fenômeno descrito. Então, a gente tem lá a fala, a entrevista que demorou 1h e tanto. A gente não vai pegar toda aquela entrevista, né, que deu lá 30 páginas escritas. Eu vou pegar os excertos, aquilo que me interessa da pesquisa, aqueles trechos que estão respondendo ao meu problema, ou que vêm ao encontro do meu problema de pesquisa que eu defini lá no início. E aí a hermenêutica, né, que está associada aqui a todo momento, a interpretação, a linguagem, né, pela linguagem, aquilo que se fala, a nossa memória é seletiva, né? Existe uma diferença entre o discurso primário e aquele discurso que a gente faz depois de pensar um pouco mais, né? Por isso que a gente tem que estar preparado para fazer entrevista, quando a pessoa para lá, pensa, e você, sim, eu estou lhe perguntando, né? A gente não pode ter esse tipo de postura. Olha só, pela linguagem o que é dado é permeado pelas ausências, pelas presenças do vivido, como um ato da consciência, né? Aquilo que o pesquisador busca, o fenômeno, ele não vai ser revelado no primeiro momento, mas com as leituras repetidas daquelas falas, com a escuta, um olhar rigoroso, eu consigo ir além daquilo que se mostra, do que está aparente, indo no fenômeno, né, na sua essência. E aqui existe, né, algumas etapas que a gente segue quando a gente costuma fazer uma pesquisa desse tipo, onde a gente, como eu falei, né, o método de escolha, eu vou chamar assim, é a entrevista, né, na oralidade, que não é um questionário, que são instrumentos diferentes, mas às vezes as pessoas entendem como sinônimos.
São entrevistas que podem ser gravadas em áudio, em vídeo, ou das duas formas, obviamente com o consentimento, né, do entrevistado. É feita a transcrição. Descobri recentemente um programa que faz transcrição excelente. Mas é muito bom fazer a transcrição, porque a gente vai ouvindo, conforme vai ouvindo, como diz o Daniel Bertot, que é um autor lá da narrativa, os insights vão aparecendo, os indícios. Você vai se dando conta do que a pessoa estava querendo dizer com aquilo. Aí você vai ter que interpretar, buscar autores, buscar literatura para poder fazer essa interpretação. Depois tem as análises, né, ideográficas, que pode ser ideográficas e nomotéticas. As ideográficas são quando a gente faz aquela análise individual, aquela leitura de cada uma das entrevistas, lê e relê, aquilo que foi compartilhado por aqueles sujeitos. Por isso que eu falei que a gente precisa ter cuidado na escolha desses sujeitos. A gente tenta compreender o sentido daquelas experiências que foram vividas, para que eu possa tentar me colocar no lugar do outro. Né? Quando a pessoa fala para você, olha, às vezes nem é, né? Lá no meio da conversa aconteceu isso comigo. Um professor falou assim, olha, mas quando eu estava lá no meu ensino fundamental foi terrível, porque o professor me mandou mudar de sala de matemática porque eu não dava conta de aprender. Então eu fui para a turma que ficava no andar de baixo da escola. E só o pessoal que era melhorzinho ficava no andar de cima. Ele falou isso chorando. E é óbvio, eu tenho que respeitar esse momento enquanto pesquisadora. E isso teve um significado para ele. Né? Que não é talvez não era do interesse da minha pesquisa, mas certamente contribuiu para ele ser o professor que ele é hoje. Então, essas questões, elas têm muito sentido para nós dentro dessa pesquisa, desse tipo de abordagem, e são valorizadas. E aí a gente faz, depois dessas leituras individuais, a gente faz aquela análise nomotética, quando você faz a análise geral desses relatos, né, das entrevistas, das transcrições, do material textual que você tem, para poder tentar identificar uma estrutura desse fenômeno. A gente não tinha aquelas unidades de significado, porque você está com a transcrição aqui, aí você vai fazendo umas anotaçõezinhas aqui do lado. Bom, aqui ele está falando sobre isso, aqui ele está falando sobre isso, aqui ele está falando sobre tal coisa. Bacana. Agora eu vou pegar a entrevista do B. Bom, o B falou isso daqui, falou aqui, falou aqui. Tá, o que esses dois falaram de comum? Lembrando que eu não estou procurando só o que é comum, mas o que é incomum também. Porque, às vezes, um fala uma coisa que não tem nada a ver com o que os outros falam. E isso é significativo, é a singularidade, é a experiência, que é individual. Apesar de ter a sua parcela coletiva, é individual também, né? E já estou terminando, tá bom? Eu trouxe aqui, né, um exemplo de um estudo, olha, a formação da revista de Pesquisa, Educação e Ciências, a formação inicial na concepção, olha essa palavra aqui, ó, docente, um estudo fenomenológico com professores de ciências biológicas. Teve como objetivo analisar o curso de licenciatura a partir das concepções de professores que se formaram no respectivo curso. A metodologia foi desenvolvida na abordagem qualitativa com base no método fenomenológico dedutivo. Aplicamos entrevistas para coleta e análise de dados. Olha, quando a pesquisa vem assim é uma maravilha, mas raramente vem, viu? Falando direitinho aqui como é que ele fez, em quem é que ele se baseou. E às vezes ele fala, mas quando você vai ler o trabalho não é bem assim, né? Mas por isso que a gente tem que ler com carinho, com cuidado, com paciência. E quando a gente vai, né, se habituando com essas leituras, a gente vai sacando algumas coisas aí que talvez o que parece não é muito, né? Mas, enfim, é um tipo de estudo que pode ser feito. Aqui, olha, um outro, falando da atitude fenomenológica na educação matemática numa escola do campo. Aí ele fala, ó, estão expostas compreensões sobre a atitude fenomenológica, o entendimento que o educar demanda, procurar a intersubjetividade por meio do diálogo. E olha só, aquela palavra que eu falei que a gente usa muito, buscando pela compreensão dos significados atribuídos pelo indivíduo para uma dada situação. No texto é explicitado o significado do cuidado, segundo a visão do mundo fenomenológico.
A gente vê muitos estudos da fenomenologia na enfermagem, por exemplo, na área da saúde, justamente dessa questão do cuidado com os pacientes, desse olhar mais sensível que a gente precisa ter para o outro, né? E, como diz o nosso querido professor Guedin, lá no livro dele, Questões do Método, né? Já encaminhando aqui para a minha fala final. Não é o problema que determina um método, né? É um compromisso intelectual, emocional e político que vem antes de uma posição filosófica e orienta o pesquisador a conceber e formular o problema dentro do contexto desse compromisso. Uma pessoa, né, no contexto atual, que é anti-Paulo Freire, jamais vai conseguir fazer uma pesquisa na perspectiva sociocrítica de uma forma tranquila. Vai ter os seus conflitos aí, ou até consegue, mas não vai ser sem conflito. Por conta dessas questões, dessas concepções aqui que o professor Guedin fala, esse compromisso intelectual, emocional e político que nós precisamos ter. Eu trouxe aqui algumas referências, poucas, que eu, né, tentei organizar aqui, e com isso eu finalizo, deixando o meu contato aqui, e mais uma vez me colocando à disposição, se vocês quiserem questionar qualquer coisa, se eu souber responder. Muito obrigada, gente. Nós que agradecemos a sua generosidade da partilha, dessa apresentação didática, objetiva. Creio que nossos mestrandos estão todos atentos, porque nós sabemos que a questão metodológica é um calcanhar de Aquiles em algumas dissertações e também teses, né? E da maneira que você tratou, de uma maneira bem didática, bem fluida, foi muito, muito interessante. Agradecemos muito a sua colaboração e abrimos para discussão, para algum comentário, para alguma troca de experiência, para alguma pergunta da professora Sinara. Alguns colegas levantaram aqui a mãozinha, né? Temos a professora Wanda. Wanda, querida, pode falar, fazer seu questionamento, seu comentário, fique à vontade. Professora Márcia, desculpe. Professora Sinara e todos os professores, boa tarde. Meu nome é Wanda Guimarães, meu orientador é o professor Alcides, e a senhora falou de um tema que, quando eu fiz teologia, só aqui enfatizando, há muitos anos atrás, se falava muito nesse tema também, né, que a senhora agora nos abrilhantou, né? Então, o que eu queria que a senhora, se pudesse, explicasse um pouco, que eu nunca tinha ouvido falar, quando a senhora citou Pérez Gomes, esses processos latentes subterrâneos. O que seria? Wanda, obrigada. Adoro ver quando alguém faz teologia, porque é um curso que eu tenho vontade de fazer na vida, mas a gente pensa nessas coisas aí para quando aposentar, né? Se deixarem. Eu penso que quando ele fala nesses processos latentes, ele está falando justamente dessa essência, dessas coisas que não se mostram num primeiro momento, no momento da objetividade. Então, essas questões, quando a gente trabalha, por exemplo, na linha da narrativa, o que a gente vê? Sendo a nossa memória seletiva, a gente não fala qualquer coisa, a gente escolhe aquilo que a gente vai falar. E no momento da fala, você tem algumas questões que acabam vindo à tona, às vezes querendo e às vezes sem querer, que mostram a nossa essência, aquilo que a gente tem de mais, assim, como ele fala, né, de mais subterrâneo. Então, o nosso eu, ele acaba fazendo esse movimento da consciência, do transcender. E aí ele se mostra na linguagem. Por isso que a gente precisa ter cuidado e atenção com a linguagem, porque com a leitura e com a interpretação dessa linguagem é que nós vamos conseguir, ou vamos pelo menos chegar próximo, né? Eu imagino que nós possamos conseguir nessa essência, nesse significado, voltando-se às coisas mesmas, né? Essa essência que vem e que a gente tem, que talvez nem mesmo a gente se dá conta. Quando a gente faz a entrevista, às vezes a pessoa fala assim, olha,
Você sabe que eu estou falando isso agora, mas eu nunca tinha pensado nisso. Agora que você me perguntou, que eu estou pensando. É isso, né? Às vezes a pessoa não se dá conta, mas quando ela verbaliza, quando ela reflete sobre aquilo, ela traz aquele significado, né? Eu penso que é isso que eu entendi que é isso que ele quis dizer com essa fala, e por isso que eu trouxe ela aqui. Não sei se eu te respondi. Obrigado, professora. Respondeu sim, muito obrigada. Maravilha. Deixa eu ver aqui as mãozinhas. Tem o professor Marcos Wilker. A palavra é sua, querido. Oi. Bom, eu sou da turma de 2022, então estou entrando agora. Estou fazendo uma disciplina agora com a Silvana e com a Luciane. Mas, bom, a minha pergunta, ela fazer uma introdução, veio na biologia, então na biologia a gente tem muito a perspectiva positivista, empírico-analítica, como base da biologia, né? Para entender epistemologia foi uma coisa muito que está sendo uma coisa meio complicada. Comecei a pesquisar para tentar entender epistemologia durante a seleção do programa, porque estava lá no nome da linha de pesquisa que eu estou, epistemologia. Então, que é isso? E, bom, a minha pergunta vai no sentido de entender muito as relações entre os paradigmas. Dando exemplo do meu projeto que eu solicitei, ele segue o paradigma sociocrítico, porque por conta das minhas perspectivas, das minhas referências, né? Mas, pesquisando mais e entendendo melhor a epistemologia, eu comecei a criar uma certa paixão pela pesquisa narrativa. Só que é um outro paradigma. Então, a minha pergunta é, existe a possibilidade de ter algum diálogo entre as perspectivas ou realmente cada paradigma tem suas metodologias, tem que estar nas metodologias daquele paradigma? É isso. Marcos, obrigada, tamo junto, viu? Se eu conseguir vindo da biologia, você também consegue. Olha, eu penso assim, a gente tem esses 3 paradigmas aí clássicos, mas não quer dizer que a gente tenha que encaixar ele, né? Não, eu vou ter que forçar aqui de qualquer jeito, que eu preciso saber qual é o meu. Eu não vejo dessa forma, não. Eu já vi muitos estudos, é aquela questão, depende do seu objeto. Então, vamos supor que você vai fazer um estudo que queira trabalhar as percepções dos alunos sobre o ensino de genética, por exemplo. Aí, beleza. Dependendo, olha só, percepções sobre o ensino de genética. Eu posso trabalhar isso de várias maneiras. Eu posso, se eu escolho a linha fenomenológica, aí eu vou fazer uma análise interpretativa, eu posso ouvir esses alunos, perguntar que dificuldades que eles têm, o que eles acham da genética, que opinião que eles têm sobre esses estudos, o que aquilo eles acham que aquilo traz para a vida deles. Isso é uma coisa. Por outro lado, você pode querer saber, né, ou fazer uma pesquisa onde você vai contrapor o ensino que você observou em determinado contexto com o que tem nos documentos legais. Por exemplo, quando a gente pega o referencial curricular amazonense, por exemplo, do ensino médio, você não vê lá genética assim específica. Até tem algumas coisas que falam daquilo, mas às vezes não tem a linha específica. Aí você fala assim, bom, beleza, como é que eu vou trabalhar isso? Eu vou trabalhar na questão da contradição, talvez. Né? Eu estou vendo que os livros, por exemplo, trazem uma perspectiva, uma abordagem, mas quando eu vejo aquilo na escola, não está seguindo muito aquela abordagem. E aí você tem um pouco da contradição. Essa menina que eu falei para você, que está trabalhando comigo na educação do campo, sobre alfabetização e letramento, ela vai trabalhar com narrativa. Olha, educação do campo, que é uma coisa super alinhada com a perspectiva sociocrítica. Mas ela, por ser da área de letras, quer trabalhar dentro da narrativa. Tudo bem, nós vamos lá fazer entrevistas com os professores e vamos fazer a análise, vamos seguir toda a metodologia da abordagem narrativa. Só que em determinado momento, ela vai ter que falar dessa
questão aí dialética que existe na educação do campo. E tudo bem. Eu acho que a gente, tendo coerência, e a gente pode dizer, uma coisa que eu falo para os alunos é assim, olha, se você não está 100% alinhado com aquela perspectiva, você diga que pegou inspirações nela, ou que pegou algumas bases dela, mas o que você não pode é ter incoerência. Por exemplo, eu vou falar que eu vou estudar a percepção. Uma vez eu fui numa banca que o menino queria fazer isso. Ele dizia que ia estudar as perspectivas de avaliação de estudantes surdos. E aí ele queria fazer um questionário tipo escala Likert, né? Que é aquele concordo, discordo totalmente, discordo parcialmente. Eu falei, olha, eu acho que isso daí não vai ficar muito bem você usar a escala Likert. Eu sugiro que você use outro instrumento aí, porque eu achei que ia ficar meio incoerente, né? Porque ele estava tentando estudar percepção e usar um teste quantitativo. Aí eu falei, acho que vai ficar meio esquisito. Isso que você tem que tomar cuidado, mas eu não vejo problema, não. A Iene está aí? A Iene, querida, por favor, a fala é sua. Querida, queridona, olha aí, nós nos encontramos no passado, né, Iene? Olha que maravilha. Na verdade, eu não queria fazer nenhuma pergunta, eu inventei uma pergunta para poder chamar a atenção da secretária. Acabei de inventar agora. Minha querida, gente. Quanto tempo, né? A gente nem está se vendo aí presencial, mas é como se fosse. É um prazer enorme, é uma emoção. Fiquei até nervosa quando eu vi a sua foto na aula inaugural. Falei, gente. Fiquei nervosa, mas assim, é emocionante, é muito importante a gente ter esses encontros, porque esses encontros que reafirmam, né, as nossas escolhas de vida, assim, saiba que a senhora foi uma professora que me impactou muito no meu ensino fundamental, e um pouquinho do meu médio, que ainda ficou ali um pouquinho, mas, assim, foi um impacto muito grande na minha formação, em minha trajetória escolar, nos meus processos formativos na universidade também, porque a gente sempre tende a lembrar com muita gratidão daqueles professores que nos marcam positivamente, né? Então, a senhora foi uma professora que me marcou assim, não, apesar de ser uma professora de biologia, né, mas sempre teve muito esse lado pedagógico e, sobretudo, humano. Então, assim, as coisas não mudaram, mudaram as estações, mas nada mudou, continua aquela menina falante, faladeira. E, assim, hoje me graduei em pedagogia, hoje sou mestranda, né, desse programa, e assim, trazendo essa questão, essa importância, né, de discutir métodos, né, e metodologias, que o professor Mauro acabou de falar. Quando a gente está na graduação, a gente tem uma dificuldade muito grande. Primeiro porque, geralmente, no nosso ensino fundamental, a gente nunca ouve falar de pesquisa nessa perspectiva. A pesquisa é sempre algo muito distante da nossa realidade, algo que a gente está ali condicionado a pensar nesse estigma, né, de laboratório e tudo mais. E quando a gente chega na graduação e a gente conhece esse mundo diverso, diferente de tudo o que a gente aprendeu, a gente tem muita dificuldade, o professor Mauro sabe disso, nas disciplinas de filosofia e de epistemologia, a gente fica assim, torrando todos os neurônios, tentando compreender, mas como assim epistemologia? O que é isso? E como ele falou, é verdade, a gente sente essa dificuldade, eu percebo que ela não era só minha. Como eu sou do curso de pedagogia, eu só posso falar do curso de pedagogia, né? Então, assim, a gente realmente sente muita dificuldade. E por mais, assim, que haja um esforço por parte dos professores, ainda há uma dificuldade. Talvez até assim, porque quando a gente passa por essas disciplinas, geralmente, nas outras disciplinas, essa pesquisa, esses estudos, geralmente ficam um pouco de lado e a gente vai fazendo outros trabalhos, mas que não levam em consideração a pesquisa em si. E a primeira peia que a gente pega é quando a gente vai para o estágio e vai fazer o relatório. Aí começa, né, o desespero. A porrada vai cantando. E a monografia, então, por isso que muita gente tem dificuldade de fazer a monografia, porque quando chega na metodologia tem as melhores ideias, os melhores temas, as melhores pesquisas, mas quando chega na hora da metodologia, geralmente a gente trava, porque a gente não consegue ainda, a gente tem uma compreensão rasa, ou às vezes até quase que nenhuma sobre aquilo. Então, ali
a gente começa realmente a assim, repensar, nossa, será que eu sei? Será que eu não sei? Como é que eu me formei até agora? Então, assim, é uma dificuldade muito grande e trazer a discussão, seja na graduação, seja no mestrado, é muito importante. Talvez muitos dos nossos colegas até não se sintam motivados a participar de um processo seletivo, porque tem medo justamente desse momento. E a metodologia, né? Como é que vai ser a metodologia? Que vira um grande ansioso, né? monstro. Fica ansioso porque quer ver resultado correndo, né? Isso. Então, assim, a minha pergunta, que eu inventei, né? Inventei essa pergunta, mas eu acho pertinente. Eu escrevi assim, a senhora falou na sua fala, até anotei, achei engraçado. Qualquer um narra o que quiser. Primeira pergunta, como que a senhora, professora de biologia, conhecendo, né, vamos dizer assim, fez essa transição, vamos dizer assim, né, foi migrar para as narrativas, né, que eu achei bem interessante, assim, como foi essa trajetória. E a outra coisa a fenomenologia, como a senhora mesmo falou, tem um rigor científico, mas a gente encontra muita dificuldade de entender qual é esse rigor, né? Então, assim, quais os principais critérios a serem avaliados numa pesquisa fenomenológica? Se eu digo assim, não, essa pesquisa é fenomenológica, ela atende todos os critérios, né, para ser uma pesquisa fenomenológica, o que caracteriza esse rigor? O que seria, então, na pesquisa fenomenológica, o que caracteriza esse rigor? Não, essa pesquisa tem um rigor científico que a pesquisa fenomenológica precisa, né? Então, o que uma pesquisa fenomenológica precisa apresentar? Então, é uma pergunta, né, completa aí, para a gente entender o que caracteriza de fato esse rigor. Professora, um abraço, beijos, saudades. Minha querida, olha, gente, vocês não imaginam a alegria de ver essa menina aqui. Ela foi minha aluna na 8ª série, na extinta 8ª série, no primeiro ano, e eu lembro com muito carinho da turma dela. Ela e a Lorena, eu chamava de Cocó e Mimi, porque elas não se separavam. E até hoje eu tenho contato, assim, distante, mas tenho com alguns alunos da turma deles. Eu fico muito... Olha, não tem... Né? Não tem ninguém, não tem dinheiro que pague a alegria da gente ver que um aluno chegou até aqui. Então, desejo muito sucesso para você. E sei que você está na escola, maravilha, dando aula. Bom, vou tentar responder. Primeiro, você perguntou como é que eu fui parar na narrativa. Pois é, menina. Eu entrei lá no doutorado, nunca tinha ouvido nem falar disso. Para mim, tinha uma colega lá que era da física que falava, a Cláudia, um monte de coisa de narrativa. Eu falava, gente, como é que essa mulher é física, né? E está aqui falando disso tudo com tanta propriedade. Mas eu tive, né, um orientador que trabalhava nessa linha. E ele me sugeriu trabalhar também nessa perspectiva. Como eu falei, primeiro eu tive que quebrar um pouco o meu preconceito. Tem até um artigo que eu fiz junto com a professora Elizabeth, que foi da minha banca, que foi justamente sobre isso, essa me permitir dar vazão, né? Porque quando você vê pesquisa narrativa, você vê muita poesia, você vê, às vezes, letra de música, você vê muito esse lado poético, então tive que me permitir isso. E como que eu consegui não, né? Mudei um pouco a minha cabeça, e eu acho que a minha prática também, como professora, foi pelas leituras. E muita leitura, não foi pouca não, foi muita, foi queimando mesmo o neurônio. E, óbvio, conversa com os meus colegas, com o grupo de pesquisa, para que eu pudesse tentar, né, participando de eventos. Tem um evento que é muito bom, que é o Congresso, o CIPA, o Congresso Internacional de Pesquisa Autobiográfica, que me ajudou muito também, as publicações que eles tinham lá, para eu poder me afinar um pouco, né? Tentar entender, pelo menos para eu fazer a tese lá que eu queria fazer. Que no fim, quando eu terminei, às vezes outro dia eu peguei ela aqui, eu falei, gente, eu não acredito que eu consegui escrever isso, né? Porque foi um processo bastante, assim, difícil, né? Difícil no sentido de que você tem que tirar algumas crenças que você tem aí, mudar algumas coisas. Quando você fala do rigor, eu acho que é justamente isso, né? Por eu vir, e muitos de nós virmos de uma formação mais positivista, a gente quer muito rigor na pesquisa, né? E
uma coisa que eu me preocupava muito, e que me falaram até na minha banca, é que eu usava... eu queria ter esse rigor, que eu falava, não, gente, minha pesquisa, se eu usar a narrativa como um relato, só um relato, isso daqui não é pesquisa científica, é só alguém contando alguma coisa. E aí eu fui procurar, né, o que conferia rigor a uma pesquisa. Então, lendo alguns trabalhos, eu entendi que o rigor é você ter clareza nessa base epistemológica, nessa base teórica, nos instrumentos que você vai usar, na análise que você escolheu para fazer, no tipo de análise que você escolheu, e, principalmente, conseguir articular essas coisas. Né? Então, como eu dei esse exemplo aí desse menino que queria estudar a percepção dos estudantes surdos, né? E falou que ia fazer uma pesquisa quantitativa. Nossa, para mim estava totalmente assim, sabe? Eu falei, olha, eu não acho que você vai responder isso por causa disso. Percepção é uma coisa muito individual. Como que você vai conseguir verificar isso com um questionário fechado? Então, eu penso que o rigor é esse. É você ter uma base epistemológica boa, ler, não cansar de ler. Quando você está cansado, você pega mais um pouco. E isso aí já é conselho, né? Mas é pelo que eu vejo, pelo que eu observo nos meus alunos. Às vezes, eu compartilho com eles no Google Drive os documentos. Quando eu vejo que eles estão uns dias sem mexer, eu já falo, fulano, né? Vamos. Porque se você deixa de ler e de escrever é um exercício. Eu lembro que eu lia narrativa, eu falava, gente, quando que eu vou conseguir escrever? Olha, eu comprei uma cafeteira, levei lá para o IFAM, me trancava na sala, porque eu falava, eu não vou levantar daqui, vou ter que escrever nem que for uma linha. E, às vezes, no dia seguinte, eu apagava, né, o que eu tinha escrito. Mas é buscando isso, rigor comigo mesmo, porque eu não vou, né, a gente não pode deixar nosso nome, a nossa pesquisa, sabe, não contribuir em nada. Então, acho que quando a gente tem essa coerência entre aqueles pontos lá que eu coloquei, entre a metodologia, a ontologia, a epistemologia, a gente consegue ter rigor e, principalmente, ter uma boa argumentação, que a gente só consegue lendo. Né? Eu penso que é isso. Desejo muito sucesso para você, minha querida. Não sei se eu queria colocar era isso. Maravilha. Professora Sinara, demais, já nos aproximamos das 16 horas, né? Chegou o nosso teto, temos aulas à noite, temos outras reuniões logo mais, aquela vida de professor que a gente conhece muito bem. Eu quero mais uma vez aqui, em nome da professora Clara, nossa coordenadora, em nome do professor Vicente, nosso vice-coordenador, agradecer a sua generosidade, né? Porque nós sabemos que eu e todos que aqui trabalham na pós-graduação sabemos a quantidade de demandas que temos. E para abrir uma brecha na agenda, para atender uma solicitação de uma aula inaugural, em que você vai ter que ler, organizar material, estruturar pensamento, em 10, 12 dias, nós sabemos que não é fácil. E agradecemos muitíssimo, professora, a sua contribuição conosco, o seu material, a maneira didática que a senhora tratou da fenomenologia, pontualmente, para mestrandos que estão entrando agora, né, no programa, vão fazendo a primeira disciplina, para outros que ainda vão para o segundo ano, terminar online. Né? Nós temos turma de mestrado aqui, que é uma turma da pandemia. Nunca teve uma aula presencial. A gente nem conhece o povo, né? Nunca, é incrível. Eu estou orientando que falei com ela 2 vezes presencial, o resto Meet. Mas são tempos, são os tempos, o tempo que nós vivemos é esse. E temos que trabalhar com o que tem. Então, é nesse sentido que nós agradecemos demais, em nome do PPGEC, a sua disposição, a sua generosidade de partilha, de estar aqui conosco durante quase essas 2 horas de discussão, nos enriquecendo cada vez mais e também se enriquecendo, que eu sei que essa troca, os questionamentos nos fazem refletir, os comentários, eu sei muito bem qual é o seu perfil epistemológico, e nós caminhamos muito junto nisso, professora Sinara. Pode fazer as suas considerações, já sinta-se abraçada por esse programa que também é seu.
Ô, meu querido, gente, fala se ele não é um príncipe. É, né? Olha, eu fico muito assim, como eu falei, lisonjeada, agradecida. Pode me convidar para o que for, para o café ali na Normal Superior. Se eu puder contribuir em qualquer coisa, eu estarei aí sempre, porque é uma casa que eu gosto das pessoas, gosto de estar aí e que contribuiu na minha formação. E a gente, né, Washington, a gente tem que devolver, né? Para aqueles que nos formaram, ser gratos e vamos seguindo. Tempo a gente nunca tem mesmo, para nada. Então, se a gente for pensar no tempo, a gente não faz nada na vida, né? Eu lembro que eu falava, eu vou embora do IFAM só na hora que eu acabar. Como eu nunca vou acabar, eu vou embora mesmo, porque tem que pegar meus meninos na escola, né? Então, é isso. Eu desejo muito sucesso, muita saúde, tenham fé, tenham perseverança. Se precisar, eu estou lá no IFAM, não estou agora presencial, mas estou aqui. O Washington tem meu telefone, Moniquinha, Maldi, todo mundo. Pode me chamar que eu respondo. Às vezes eu demoro, mas eu estou firme. Sabemos com certeza como lhe encontrar, professora. Pois é, eu estou lá. Aos demais colegas de colegiado, obrigado por estarem aqui, abrindo mão de tantas outras coisas. Aos que tiveram que sair para reuniões, para aula, fica a nossa gratidão. Aos nossos novos mestrandos, né, que aqui estão, que já iniciaram uma primeira disciplina de maneira virtual ainda também, a professora Luciane e a professora Silvia, já vão brevemente iniciar outras. Desejamos uma boa chegada no programa, que estejam com muita motivação, que contem conosco, aos mestrandos mais antigos, que vão qualificar, os mais antigos ainda, que já estão prestes a defender. Fica o nosso muito obrigado pela presença. Se alguém quiser fazer algum comentário, está aberto, algum professor Mauro, professora Lucinete, fique à vontade para fazer algum comentário, senão nós podemos logo mais dar por encerrada. Muito obrigado mais uma vez, colegas, muito obrigado mais uma vez, mestrandos e mestrandas, muito obrigado mais uma vez. Contem sempre conosco, sabem como nos encontrar. Fica o coração do PPG aqui para vocês e um beijo a todos.